Bom, eu fiquei com a parte de filosofia, com o conteúdo de Platão e a teoria das ideias. Antes de falar um pouco mais sobre essa teoria das ideias, eu queria falar um pouco sobre Platão. Que Platão ele foi o mais importante discípulo de Sócrates e a família dele, onde ele nasceu em Atenas, a família dele era bastante influente, ou seja, ele fazia parte da aristocracia lá de Atenas. E depois da morte de Sócrates, ele viajou e amadureceu muito o seu pensamento filosófico. É tanto que ele quis estabelecer uma diferença entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Esse mundo sensível é o mundo que a gente vive hoje. É esse mundo, como o nome já fala, sensível, ou seja, tudo que a gente pode tocar, tudo que a gente pode sentir, tudo que a gente pode ver. E esse mundo inteligível é esse mundo das ideias, é esse mundo dos conceitos. Para ele, o início do universo se deu onde só existiam apenas conceitos, onde só existia razão, lógica, só existiam apenas ideias, que é essa tal de teoria das ideias. Por exemplo, a ideia de bem, a ideia de mal, a ideia de ser humano, de justiça. E houve um ser supremo que ele chama de demiurgo, e esse ser ele foi responsável por materializar esses conceitos para o mundo sensível. Mas para Platão, mesmo sendo uma divindade, mesmo sendo um ser supremo, ele considera as obras desse ser como obras imperfeitas. Por quê? Porque eram apenas cópias das ideias. Porque ele considera essas ideias muito superior do que apenas essas cópias. E é tanto que para ele, para a gente adquirir o conhecimento verdadeiro, para a gente poder entender um mundo melhor, a gente tem que se abstrair, ou seja, a gente tem que deixar de lado as imperfeições. Que imperfeições são essas? Essas imperfeições são exatamente essas cópias. A gente tem que deixar totalmente de lado o mundo sensível, que é esse mundo que a gente vive, esse mundo que a gente vê tudo, e a gente acessar com a nossa mente o mundo inteligível, que é para ele esse mundo muito superior, esse mundo das ideias. Por exemplo, um gatinho desse, lindo, maravilhoso, sedutor. Um gatinho desse. A ideia gato é muito superior do que a representação do gato. Ou seja, esse gato aqui, ele é imperfeito. Mas o conceito de gato é perfeito. Ou seja, tem uma representação, tem diferentes representações. Ou seja, por exemplo, tem diferentes raças de gato. Diferentes raças, representações para uma mesma ideia. Ideia essa que é perfeita. E é isso que Sócrates, ele sempre quis dizer, entendeu? É tanto que ele fez uma metáfora para explicar melhor um pouco sobre esse mundo inteligível e esse mundo sensível, que essa metáfora se chamou o mito das cavernas. O mito da caverna, no caso. E, por exemplo, um grupo de pessoas sempre viveu dentro de uma caverna e a única fonte de luz que eles tinham era uma fogueira. Quando eles olhavam, eles só viam sombras das coisas do mundo lá fora. Ou seja, eles só tinham a representação daquelas coisas que estavam lá fora. Até que um dia, uma pessoa escapou e ela ficou espantada com tudo que viu naquele mundo real. E ela voltou, contou para os outros o que é que realmente, como era realmente lá fora. E esses outros foram libertos para o mundo real. O que é que Sócrates quis dizer? Ele quis dizer que essas sombras é um mundo sensível. É esse mundo que a gente só conhece por representações. Ou seja, eram representações daquela coisa lá fora. Mas a partir do momento que a gente liberta a nossa mente para esse mundo inteligível, esse mundo das ideias, dos conceitos, das formas, a gente é liberto para o conhecimento verdadeiro. E é isso que Sócrates quis dizer. Então, recapitulando, existe um mundo sensível, como o nome fala, a gente sente, é esse mundo que a gente vive agora, que só tem representações imperfeitas do que realmente é perfeito, do que realmente é a ideia, que é esse mundo inteligível. E para nós podermos ter o conhecimento verdadeiro, nós temos que
deixar nossa mente de lado para o mundo sensível e entender as coisas de um modo mais inteligível, de um modo com mais razão, com mais lógica. Então é isso, falou.